O som dos pneus do McLaren 720S, cortando o asfalto molhado, ecoou pela garagem subterrânea do edifício mais luxuoso de Alphaville, São Paulo. Augusto Valérius Montecarlo desceu do supercar com movimentos calculados, seus olhos frios de cor cinza escaneando o ambiente como um predador avaliando o território. Aos 42 anos, ele era o epítome do sucesso empresarial brasileiro. CEO da Monte Carlo Holdings, um império de tecnologia e investimentos avaliado em 2 bilhões de reais, construído através de uma combinação letal de genialidade, manipulação e absoluta falta de escrúpulos. Antes de mergulharmos nesta história chocante que expôs a natureza verdadeiramente monstruosa de um dos homens mais ricos do país, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está ouvindo esta narrativa que prova como até mesmo psicopatas podem descobrir que existem limites que não devem ser cruzados. Augusto não sentia amor, remorso ou qualquer emoção genuína, características que haviam sido vantagens competitivas ao longo de sua ascensão meteórica no mundo corporativo. Ele manipulava pessoas como peças de xadrez, descartava funcionários sem pestanejar e destruía concorrentes com a frieza cirúrgica de quem realizava operações matemáticas. Sua reputação no mercado era simultaneamente admirada e temida. Resultados excepcionais, métodos questionáveis, sucesso absoluto construído sobre os destroços de carreiras e empresas que ousaram desafiá-lo. A cobertura triplex ocupava os 3 últimos andares do edifício Platinum Tower, uma fortaleza de vidro e aço projetada pelo arquiteto mais caro da América Latina. 1.500 metros quadrados de luxo obsceno, onde cada objeto havia sido selecionado não por beleza, mas por valor de mercado e capacidade de impressionar visitantes úteis aos seus negócios. Quadros de Tarsila do Amaral ornamentavam as paredes não por apreço artístico, mas porque representavam investimentos sólidos. Móveis italianos assinados preenchiam os ambientes não por conforto, mas porque comunicavam status e poder. Augusto atravessou o hall de entrada, seus passos ecoando contra o piso de mármore Carrara importado, enquanto verificava mensagens em seu iPhone personalizado com ouro branco. 3 aquisições empresariais em andamento, 2 ações judiciais, movidas contra ex-sócios que haviam tentado traí-lo, uma reunião com senadores para discussão de incentivos fiscais. Sua agenda era um mapa de operações que consolidariam ainda mais seu domínio sobre setores estratégicos da economia brasileira. Helena! Chamou, esperando ouvir a voz de sua assistente pessoal, que também funcionava como administradora da cobertura. O silêncio que respondeu o irritou profundamente. Augusto não tolerava falhas em seus sistemas, e pessoas que não respondiam prontamente representavam falhas que precisavam ser corrigidas ou eliminadas. Dirigiu-se à cozinha gourmet, um ambiente de 50 metros quadrados equipado com eletrodomésticos profissionais alemães, onde Helena costumava coordenar as atividades domésticas. O espaço estava mergulhado na penumbra do final da tarde, mas ele ouviu um ruído sutil vindo da área de serviço anexa. Um som molhado, repetitivo, que não conseguia identificar imediatamente. Foi quando viu algo que o fez parar completamente pela primeira vez em décadas. Agachado no chão da área de serviço, ao lado da pia de louças sujas, estava Lorenzo, seu filho de 8 anos. O menino, magro demais para a idade, lambia desesperadamente um prato com restos ressecados de comida, suas pequenas mãos tremendo enquanto tentava extrair cada partícula nutritiva da porcelana suja. Suas roupas, antes sempre impecáveis, estavam amarrotadas e sujas, e seus cabelos loiros, herança genética de Augusto, estavam desgrenhados e oleosos. Lorenzo,
A voz de Augusto saiu controlada, mas carregada de uma frieza que fazia executivos experientes tremerem em reuniões. "O que você está fazendo?" O menino se assustou violentamente, derrubando o prato que se estilhaçou contra o piso de cerâmica. Seus olhos azuis, idênticos aos do pai, mas ainda capazes de demonstrar emoção, se encheram de lágrimas de pânico. "Desculpa, papai. Eu estava com fome." Augusto observou a cena com a mesma frieza analítica que usava para avaliar relatórios financeiros. Seu filho, herdeiro de um império bilionário, estava lambendo pratos sujos por fome. A situação era simultaneamente incompreensível e inaceitável, não por compaixão paterna, mas porque representava uma falha sistêmica em sua organização doméstica. "Há quanto tempo você não come adequadamente?" perguntou, aproximando-se do filho com passos medidos. Lorenzo recuou instintivamente, como um animal ferido esperando mais violência. "Desde anteontem, papai, Helena disse que meninos desobedientes ficam sem comida até aprenderem a se comportar direito." A informação foi processada pelo cérebro de Augusto com eficiência computacional. Helena, sua assistente de confiança há 5 anos, estava aplicando métodos educativos em seu filho sem autorização. Lorenzo havia sido privado de alimento por aproximadamente 48 horas como punição por alguma transgressão menor. "E o que você fez para merecer esse castigo?" Augusto se ajoelhou na altura do filho, não por ternura paterna, mas para obter informações mais precisas através do contato visual direto. "Eu derramei suco na mesa da sala quando estava tentando alcançar meu tablet." Lorenzo falava entre soluços, limpando o rosto com as mãos sujas. "Helena ficou muito brava e disse que você ia me mandar para um colégio interno se soubesse que eu sou descuidado com as coisas caras." Augusto processou rapidamente as implicações. Helena havia usado seu nome como ameaça para aterrorizar uma criança de 8 anos. Havia aplicado punição desproporcional por um acidente insignificante e, mais importante, havia tomado decisões sobre seu filho sem consultá-lo. Isso representava insubordinação grave em sua cadeia de comando pessoal. "Lorenzo, onde está Helena agora?" "Saiu com as amigas dela. Disse que volta só amanhã de manhã porque você estava viajando." O menino ainda tremia, claramente esperando represálias por ter revelado informações sobre a funcionária. Augusto se levantou lentamente, sua mente já formulando estratégias para lidar com a situação. Não sentia raiva pela fome de Lorenzo. Raiva era uma emoção ineficiente. Sentia algo muito mais perigoso. Sua autoridade havia sido desrespeitada, seu controle questionado, suas ordens ignoradas. E Augusto Valérius Montecarlo havia construído um império de 2 bilhões, destruindo pessoas por infrações muito menores. "Vem comigo", disse, estendendo a mão para Lorenzo. "Vamos resolver isso." Na cozinha, Augusto abriu a geladeira sub-zero de inox escovado, revelando prateleiras repletas de alimentos orgânicos importados, queijos franceses, carnes premium, frutas exóticas. Pegou ingredientes para um sanduíche simples, presunto, Parma, queijo gruyère, pão artesanal italiano, e começou a preparar a comida com movimentos precisos e eficientes. Lorenzo observava cada movimento com uma fome desesperada que era visível em seus olhos. Quando Augusto colocou o sanduíche na sua frente, o menino o devorou com velocidade assustadora, como se temesse que alguém fosse tirá-lo a qualquer momento. "Devagar", instruiu Augusto, não por preocupação paterna, mas porque observara que ingestão rápida, após jejum prolongado, pode causar problemas digestivos. "Come devagar." Enquanto Lorenzo comia, Augusto observava o filho com o mesmo interesse clínico que dedicava a análises de mercado. Era a primeira vez em anos que realmente olhava para o menino. Geralmente, Lorenzo era uma presença periférica em sua vida, cuidado por funcionários, enquanto ele focava em negócios mais importantes.
O que viu o incomodou, não emocionalmente, mas logicamente. Lorenzo estava visivelmente desnutrido, com olheiras profundas que indicavam privação de sono regular, roupas que pareciam grandes demais em seu corpo franzino e, mais perturbador, uma expressão de medo constante que nunca deveria estar presente no rosto de uma criança com todos os privilégios que o dinheiro poderia comprar. "Lorenzo", disse Augusto, quando o menino terminou o primeiro sanduíche, "me conte exatamente como Helena te trata quando estou viajando." O menino hesitou, claramente programado para proteger a funcionária através do medo. Mas a fome e o alívio de ter comida real pela primeira vez em dias soltaram sua língua. "Ela fica muito brava quando faço barulho. Diz que meninos da minha idade não podem incomodar adultos importantes. Quando derrubo alguma coisa ou faço sujeira, ela me tranca no meu quarto até você voltar de viagem." Augusto fazia cálculos mentais. Suas viagens duravam em média 5 a 7 dias. Lorenzo havia sido trancado em períodos de isolamento por períodos equivalentes. "E a comida? Como funciona quando não estou aqui?" Helena diz que, como sou gordinho demais, preciso fazer dieta. Então ela me dá só um prato pequeno de comida por dia e diz que é para meu próprio bem. Augusto olhou para o filho, que definitivamente não estava gordinho. Pelo contrário, estava perigosamente magro para sua idade. Helena havia inventado uma justificativa médica falsa para mascarar negligência sistemática. "E os outros funcionários, a Carmen, o João, a Maria, eles sabem como Helena te trata?" Lorenzo balançou a cabeça. "Helena demitiu a Carmen mês passado. Disse para você que ela estava roubando, mas na verdade era porque a Carmen perguntou por que eu estava sempre com fome." A informação final completou o quadro que Augusto estava montando. Helena havia eliminado testemunhas, criado um ambiente de controle total sobre Lorenzo e estava usando sua autoridade como administradora da casa para aplicar métodos de controle que beiravam tortura psicológica. "Lorenzo, quero que você tome um banho quente e coloque roupas limpas. Depois, vamos jantar juntos. Você pode comer tudo o que quiser e amanhã papai vai resolver essa situação com Helena." O menino o olhou com uma mistura de esperança e desconfiança que partiu algo no peito de Augusto. Não seu coração inexistente, mas seu orgulho paterno proprietário. Lorenzo era sua propriedade, seu herdeiro, a continuação de sua linhagem genética superior. E alguém havia ousado danificar o que lhe pertencia. Enquanto Lorenzo tomava banho, Augusto estava no escritório fazendo ligações. Primeira ligação para seu investigador particular, ordenando um dossiê completo sobre Helena, suas atividades, contatos, vulnerabilidades e qualquer informação que pudesse ser usada como alavanca de pressão. Segunda ligação para seu advogado especializado em direito trabalhista, instruindo-o a preparar documentação para demissão por justa causa, com base em negligência infantil e abuso de autoridade. Terceira ligação para uma agência de recrutamento especializada em pessoal doméstico de elite, solicitando candidatos para substituição imediata de administradora pessoal com foco específico em cuidado infantil. Augusto não estava movido por amor paterno. Ele era incapaz de tal emoção. Estava movido por algo muito mais perigoso: possessividade territorial e orgulho ferido. Helena havia violado as regras básicas de sua organização, havia danificado sua propriedade mais valiosa e havia desafiado sua autoridade suprema. E Augusto Valérius Montecarlo havia destruído impérios inteiros por ofensas menores. Quando Lorenzo saiu do banho, vestindo um pijama limpo que estava claramente folgado em seu corpo magro, encontrou o pai preparando um jantar elaborado na cozinha. Não porque Augusto havia descoberto instintos culinários paternais,
mas porque estava executando um plano para reverter os danos causados à sua propriedade. "Posso comer tudo isso, papai?" perguntou Lorenzo, olhando para a mesa repleta de comida como se fosse uma miragem. "Pode comer até ficar." "Satisfeito", respondeu Augusto. "E a partir de agora, as regras da casa vão mudar completamente." Durante o jantar, Augusto observou Lorenzo com atenção analítica, catalogando cada sinal de negligência. Reflexos alimentares de quem passou fome, gratidão excessiva por coisas básicas, medo constante de fazer ruído ou movimento que pudesse causar problemas. "Lorenzo, me conte sobre a escola. Como você tem se comportado lá?" O menino mastigou cuidadosamente antes de responder. "A professora Sandra sempre pergunta se está tudo bem em casa. Acho que ela percebe que às vezes estou muito cansado." "E o que você responde?" "Helena me ensinou a dizer que está tudo bem, que papai cuida muito bem de mim." Lorenzo pausou. "Mas às vezes eu queria contar a verdade para a professora Sandra." Augusto processou esta informação também. Helena havia programado seu filho para mentir para autoridades educacionais, criando um protocolo de ocultação que poderia ter consequências legais graves se descoberto. Mais uma falha sistêmica que precisava ser corrigida. "A partir de amanhã", disse Augusto, "você vai contar a verdade para a professora Sandra sobre qualquer coisa que te incomoda. E se alguém tentar te ensinar a mentir para adultos, quero que me conte imediatamente." Os olhos de Lorenzo se iluminaram pela primeira vez desde que Augusto chegara em casa. "De verdade, papai? Posso contar a verdade?" "Lorenzo, você é meu filho, meu herdeiro, minha responsabilidade mais importante." Augusto se inclinou para frente, seus olhos cinzentos fixando-se nos olhos azuis do filho. "E ninguém, absolutamente ninguém, tem autoridade para te maltratar ou te prejudicar sem minha permissão explícita." A declaração soou possessiva mais do que amorosa, mas para Lorenzo, que havia passado meses sendo aterrorizado por uma funcionária sádica, representava segurança absoluta. Seu pai, o homem mais poderoso que conhecia, estava assumindo o controle pessoal de sua proteção. "E o que vai acontecer com Helena?" perguntou Lorenzo, sua voz carregando esperança e medo em proporções iguais. Augusto sorriu. Não um sorriso de afeto, mas o sorriso frio e calculado que antecedia a destruição sistemática de seus inimigos. "Helena vai descobrir por que ninguém mexe com o que me pertence." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Lorenzo dormiu tranquilo, sabendo que seu pai estava ciente de sua situação e havia assumido o controle direto. Augusto permaneceu acordado até às 3 da manhã, coordenando os detalhes de uma operação que faria Helena desejar nunca ter ouvido o nome Monte Carlo. Mas o que Augusto não sabia era que sua descoberta do tratamento dado a Lorenzo desencadearia uma série de eventos que o forçariam a confrontar aspectos de sua própria natureza psicopática que ele nunca havia questionado. Pela primeira vez em sua vida, algo importava mais do que lucros e poder: a proteção de seu herdeiro. E quando um psicopata bilionário decide proteger alguém, não existem limites éticos, legais ou morais, que possam detê-lo. A guerra havia sido declarada, e Helena estava prestes a descobrir que havia escolhido o inimigo errado. Às 6 da manhã do dia seguinte, Helena Cristina Borges acordou na suíte presidencial do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde havia passado o fim de semana com suas amigas, celebrando o que acreditava ser seu poder absoluto sobre a vida doméstica de Augusto Monte Carlo. Aos 34 anos, Helena havia moldado sua carreira como administradora de residências de luxo através de uma combinação calculada de competência profissional e manipulação psicológica. Ela sabia exatamente como se tornar indispensável para homens ricos que valorizavam mais a eficiência que a compaixão.
O que Helena não sabia era que, enquanto ela selecionava champanhe Dom Perignon no bar do hotel, Augusto havia passado a noite coordenando uma operação de inteligência que faria os esquemas corporativos mais complexos parecerem jogos infantis. Seu investigador particular, Marcos Antonelli, havia mobilizado uma rede de contatos que incluía hackers especializados, auditores forenses e até mesmo ex-agentes da Polícia Federal para compilar um dossiê completo sobre cada aspecto da vida de Helena. O telefone de Helena tocou às 7h15 da manhã. Era Augusto e seu tom de voz estava estranhamente calmo. Perigosamente calmo para quem conhecia suas inflexões quando estava verdadeiramente furioso. Helena, preciso que você venha para casa. Imediatamente. Temos questões importantes para discutir sobre a administração da residência. Bom dia, senhor Monte Carlo, respondeu Helena, aplicando automaticamente o tom profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Posso estar aí por volta das 2 da tarde. Estou resolvendo algumas questões pessoais no Rio. Helena, a pausa que se seguiu carregou um peso que fez o ar ao redor do telefone parecer mais denso. Quero você aqui em 2 horas, não 3 horas, não por volta das 2, exatamente 2 horas. Algo no tom de Augusto ativou os instintos de sobrevivência de Helena. Em 5 anos trabalhando para ele, ela havia aprendido a ler suas variações de humor como um sismógrafo detecta tremores de terra. E alguma coisa havia mudado fundamentalmente desde a última conversa que tiveram. Claro, senhor Monte Carlo, pegarei o primeiro voo disponível. Ótimo. E Helena? Augusto fez outra pausa calculada. Traga todos os seus pertences pessoais que estão na casa. Todos. A linha ficou muda. Helena olhou para o telefone com crescente inquietação. Em 5 anos, Augusto nunca havia solicitado que ela trouxesse seus pertences pessoais. Nunca havia usado aquele tom específico de frieza controlada. E nunca havia demonstrado qualquer interesse nos detalhes de como ela administrava a rotina doméstica quando ele estava viajando. Durante o voo de volta para São Paulo, Helena tentou reconstruir mentalmente os últimos dias. Havia algo que Augusto poderia ter descoberto? Alguma falha em sua administração que tivesse chamado a atenção? Ela havia sido meticulosa em manter aparências profissionais impecáveis sempre que ele estava presente. Lorenzo sempre se comportava adequadamente quando o pai estava em casa. O que Helena não conseguia imaginar era que Augusto havia passado a madrugada revisando gravações de câmeras de segurança que ela não sabia que existiam. Câmeras discretas instaladas em pontos estratégicos da cobertura que registravam áudio e vídeo de altíssima qualidade. Câmeras que haviam capturado cada momento de crueldade, cada ameaça sussurrada, cada instante de terror que ela havia infligido em Lorenzo durante meses. Augusto estava em seu escritório doméstico quando Helena chegou. O ambiente, normalmente organizado com a precisão de um centro de comando militar, estava ainda mais meticuloso que o usual. Sobre a mesa executiva havia pilhas de documentos, organizadas com precisão geométrica, um laptop aberto exibindo planilhas complexas e 3 telefones celulares alinhados como instrumentos cirúrgicos. Sente-se, Helena, disse Augusto sem levantar os olhos dos documentos. Seu tom era o mesmo que usava em reuniões corporativas, quando estava prestes a demitir executivos que haviam traído sua confiança. Helena se sentou na cadeira de couro em frente à mesa, sua postura mantendo a compostura profissional que havia sido sua marca registrada. Mas suas mãos, cruzadas sobre o colo, tremiam ligeiramente. Helena, em 5 anos, trabalhando para mim, você sempre foi eficiente, organizada e confiável. Por isso mesmo, estou genuinamente curioso para entender uma discrepância que descobri em sua administração. Augusto finalmente levantou os olhos e Helena sentiu como se estivesse sendo analisada por um predador que estava calculando exatamente onde aplicar
a mordida fatal. Que tipo de discrepância, Sr. Monte Carlo? Ontem à noite, quando voltei de viagem, encontrei Lorenzo na área de serviço, lambendo pratos sujos na pia. Ele me disse que não comia adequadamente há 2 dias, porque você havia implementado um sistema educativo baseado em privação alimentar. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias, mas manteve a expressão neutra. Ela havia desenvolvido a habilidade de mentir com convicção absoluta, uma ferramenta essencial para manipular empregadores ricos que raramente verificavam detalhes de suas operações domésticas. Senhor Monte Carlo, acho que houve um mal-entendido. Lorenzo às vezes exagera. Situações para chamar atenção. Eu nunca privaria uma criança de alimentação adequada. Augusto assentiu lentamente, como se estivesse considerando a explicação. Então, sem qualquer mudança de expressão, pressionou uma tecla no laptop. A tela de 75 polegadas montada na parede se acendeu, exibindo uma gravação de vídeo em alta definição. Na tela, Helena aparecia claramente gritando com Lorenzo na cozinha, 3 dias antes. Sua voz ecoava pelos alto-falantes do sistema de som com clareza cristalina. Moleque nojento! Você acha que pode fazer sujeira na sala do seu pai e não ter consequências? Vai ficar sem comer até aprender a ter mais cuidado com as coisas caras. A gravação continuou mostrando Helena trancando Lorenzo no quarto, removendo toda a comida acessível e depois ligando para as amigas para organizar a viagem para o Rio. Deixei o pirralho trancado até o Augusto voltar. Assim, ele aprende a não me dar trabalho. O silêncio no escritório era absoluto. Helena tentou formular palavras, mas sua mente estava em pânico completo. Não apenas havia sido gravada maltratando Lorenzo, mas havia sido gravada demonstrando desprezo absoluto, tanto pela criança quanto pelo próprio Augusto. Helena, disse Augusto, sua voz mantendo o mesmo tom conversacional. Você gostaria de explicar essa discrepância entre sua versão dos fatos e a evidência documentada? Helena sabia que estava perdida, mas seu instinto de sobrevivência a fez tentar uma última estratégia de manipulação. Senhor Monte Carlo, eu sei que parece ruim, mas eu estava tentando ensinar disciplina para Lorenzo. Crianças ricas precisam aprender limites ou se tornam mimadas e incontroláveis. Interessante filosofia educacional, respondeu Augusto, pressionando outra tecla. Uma nova gravação começou a rodar, desta vez mostrando Helena conversando ao telefone enquanto Lorenzo chorava trancado no quarto ao fundo. Esse moleque nojento me irrita tanto, dizia a voz de Helena na gravação. Sorte. E o pai é um workaholic psicopata que não presta atenção em nada. Posso fazer o que quiser com o pirralho e o Augusto nunca vai descobrir. A segunda gravação foi ainda mais devastadora que a primeira. Helena havia não apenas abusado de Lorenzo, mas havia demonstrado desprezo completo por Augusto, chamando-o de psicopata e se vangloriando de manipulá-lo. Helena, disse Augusto, desligando a tela, agora vou explicar exatamente como sua situação vai se desenrolar. Primeiro, você está demitida imediatamente por justa causa, com base em negligência infantil e abuso de autoridade. Helena abriu a boca para protestar, mas Augusto levantou uma mão para silenciá-la. Segundo, processos criminais por maus tratos infantis e negligência serão protocolados antes do final do dia. Terceiro, um dossiê completo sobre suas atividades, incluindo evidências de que você tem feito isso com outras crianças em empregos anteriores, será entregue ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Os olhos de Helena se arregalaram. Outras crianças? Como assim outras crianças? Augusto sorriu. Não um sorriso de alegria, mas o sorriso gelado de um predador que havia encurralado completamente sua presa. Helena,
Você realmente achou que um homem que construiu um império de 2 bilhões de reais não teria recursos para investigar completamente alguém que estava cuidando de seu herdeiro? Ele abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Família Montenegro, 2019. Você foi demitida depois que a criança foi hospitalizada por desnutrição. Família Albuquerque, 2020. Demitida após a filha adolescente tentar suicídio devido ao que ela descreveu como tortura psicológica constante. Família Barbosa, 2021. Demitida quando descobriram que você estava aplicando castigos educativos, que incluíam privação de sono e isolamento prolongado. Cada nome que Augusto mencionava drenava mais cor do rosto de Helena. Ela havia acreditado que sua reputação profissional impecável era fruto de sua competência. Na verdade, era fruto da tolerância de famílias ricas que preferiam demissões silenciosas a escândalos públicos. Em todos os casos, continuou Augusto, as famílias preferiram demiti-la discretamente para evitar publicidade negativa. Mas eu não sou essas famílias, Helena. Eu não tenho medo de publicidade negativa. Na verdade, eu uso publicidade negativa como ferramenta de negócios. Helena finalmente encontrou sua voz, embora estivesse trêmula. Senhor Monte Carlo, por favor, podemos resolver isso. Eu posso compensar. Posso pagar tratamento psicológico para Lorenzo. Posso... Helena, interrompeu Augusto suavemente. Você parece não compreender a natureza da situação. Isso não é uma negociação. Isso é uma execução. A palavra execução ecoou no escritório como um disparo. Helena compreendeu naquele momento que não estava lidando com um empregador comum enfrentando problemas trabalhistas. Estava lidando com um predador apex do mundo corporativo que havia identificado uma ameaça a seu território mais importante. Quarto, continuou Augusto metodicamente, as referências profissionais que você recebeu de mim serão oficialmente revogadas. Quinto, sua licença profissional será contestada junto aos órgãos competentes. Sexto, um processo civil por danos morais será protocolado, buscando reparação financeira pelos traumas psicológicos infligidos em Lorenzo. Helena tentou se levantar da cadeira, mas suas pernas não responderam adequadamente. Você não pode fazer isso. Você não pode destruir minha vida inteira por causa de você ter torturado psicologicamente meu filho. A voz de Augusto finalmente carregou emoção. Não tristeza ou raiva, mas algo muito mais frio e perigoso. Helena, você claramente não compreende quem eu sou ou do que sou capaz. Augusto se levantou e caminhou até a janela panorâmica que oferecia a vista completa da skyline de São Paulo. Eu destruí impérios corporativos por me desafiarem em reuniões de negócios. Eu arruinei carreiras inteiras de executivos que tentaram me sabotar. Eu transformei concorrentes bilionários em mendigos porque ousaram competir diretamente comigo. Ele se virou para encarar Helena diretamente. E você achou que poderia torturar meu herdeiro sem consequências? Helena finalmente compreendeu a magnitude de sua situação. Não havia negociação possível. Não havia defesa adequada. Não havia escape. Ela havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada com o homem errado. Por favor, sussurrou, sua compostura profissional finalmente desmoronando completamente. Eu tenho família, tenho filhos. Se você destruir minha reputação, eu não vou conseguir trabalhar em lugar nenhum. Augusto retornou à sua cadeira e a observou com interesse clínico. Helena, agora você vai descobrir exatamente como Lorenzo se sentia quando você o privava de comida e o ameaçava com abandono completo. Nesse momento, a porta do escritório se abriu. Lorenzo entrou hesitantemente, vestindo roupas limpas e carregando uma mochila escolar nova. Seus olhos ainda mostravam sinais do trauma recente, mas havia uma confiança renovada em sua postura. Papai, posso ir para a escola agora? Perguntou Lorenzo, cuidadosamente evitando olhar diretamente para Helena.
Claro, Lorenzo, o motorista está te esperando. Augusto se aproximou do filho e colocou uma mão protetora em seu ombro. E lembra do que conversamos ontem à noite? Lembro. Se alguém perguntar como estou, eu falo a verdade. E se alguém tentar me machucar, eu conto para você imediatamente. Helena observou a interação entre pai e filho com crescente horror. Lorenzo não demonstrava mais medo na presença do pai. Demonstrava segurança absoluta. Augusto havia se tornado o protetor que ela havia impedido ele de ser. Helena, disse Augusto depois que Lorenzo saiu, meu filho vai crescer sabendo que quando alguém tenta prejudicá-lo, eu vou destruir essa pessoa completamente. É uma lição importante para o futuro. Herdeiro de um império bilionário. Você é um monstro, sussurrou Helena. Sim, concordou Augusto calmamente. Sou um monstro, mas sou um monstro que protege o que lhe pertence. Você é um monstro que machuca crianças indefesas. Existe uma diferença fundamental. Helena se levantou, cambaleando da cadeira. E agora? O que acontece agora? Agora você sai da minha casa, da minha propriedade e da vida do meu filho. Os processos legais seguirão seu curso através dos canais apropriados. E você vai descobrir por que ninguém, absolutamente ninguém, mexe com Augusto Valérius Montecarlo sem sofrer consequências proporcionais. Enquanto Helena saía da cobertura pela última vez, carregando suas posses pessoais numa mala que parecia conter os restos destroçados de sua carreira, Augusto já estava no telefone, coordenando a próxima fase de sua operação. Marcos, quero vigilância discreta na Helena pelos próximos 6 meses. Se ela tentar conseguir emprego cuidando de outras crianças, quero que os empregadores sejam informados sobre seu histórico. Se ela tentar sair do país, quero saber imediatamente. A caça havia terminado. Mas para Augusto, a verdadeira jornada estava apenas começando. Pela primeira vez em sua vida, algo importava mais que negócios e poder, a proteção de Lorenzo. E essa descoberta estava prestes a transformar não apenas sua relação com o filho, mas sua compreensão de si mesmo como ser humano. 3 semanas haviam se passado desde a demissão de Helena, quando Augusto começou a experimentar algo completamente novo e perturbador. Mudanças em sua estrutura psicológica que desafiavam décadas de funcionamento emocional padronizado. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava colocando as necessidades de outra pessoa, Lorenzo, acima de seus próprios interesses comerciais e ambições de poder. A descoberta era simultaneamente fascinante e aterrorizante para um homem que havia construído um império através do controle absoluto sobre suas próprias reações emocionais. Lorenzo havia se transformado visivelmente nas últimas semanas. O menino magro e assustado havia sido substituído por uma criança que ganhara peso, desenvolvia confiança crescente e, mais impressionante para Augusto, demonstrava inteligência aguçada que havia sido suprimida pelo ambiente de terror criado por Helena. Durante jantares que agora faziam juntos todas as noites, Lorenzo fazia perguntas complexas sobre negócios, demonstrava curiosidade sobre tecnologia e revelava capacidades analíticas que ecoavam a própria genialidade de Augusto. Papai, disse Lorenzo numa noite de quinta-feira, enquanto brincava com um tablet educacional que Augusto havia comprado para estimular seu desenvolvimento intelectual. Por que você sempre trabalha até tarde? As outras crianças da escola dizem que os pais delas chegam em casa para jantar. A pergunta atingiu Augusto de uma forma inesperada. Tradicionalmente, ele interpretaria qualquer questionamento sobre suas prioridades, profissionais como irrelevante ou impertinente. Mas vindo de Lorenzo, a pergunta carregava um peso que ele não conseguia simplesmente descartar. Lorenzo, papai trabalha muito porque construir e manter uma empresa grande exige dedicação constante. Se eu não cuidar dos negócios, muitas pessoas perdem empregos, investidores perdem dinheiro e nossa família perde recursos.
Mas você já não tem dinheiro suficiente? Perguntou Lorenzo com a lógica direta que apenas crianças possuem. A casa é gigante, você tem carros caros e sempre compra coisas novas. Por que precisa de ainda mais dinheiro? Augusto parou de comer e observou o filho com atenção crescente. Durante 42 anos, ninguém havia questionado diretamente suas motivações fundamentais. Executivos, investidores, até mesmo ex-esposas haviam aceito que Augusto era movido por ambição insaciável, porque essa característica produzia resultados financeiros extraordinários. É uma pergunta interessante, Lorenzo. Por que você acha que eu preciso trabalhar tanto? Talvez, disse Lorenzo pensativamente, você tenha medo de parar. A observação foi como um disparo certeiro no centro de algo que Augusto nem sabia que existia dentro dele. Medo de parar, medo de descobrir quem era, além de suas conquistas empresariais. Medo de confrontar o vazio emocional que preenchera com aquisições, poder e controle sobre outros seres humanos. Lorenzo, você é uma criança muito inteligente, disse Augusto, sua voz carregando uma admiração genuína que o surpreendeu. E talvez você esteja certo sobre papai ter medo de parar. Naquela noite, após Lorenzo adormecer, Augusto ficou acordado até as 3 da manhã, fazendo algo que nunca havia feito, questionando suas próprias motivações fundamentais. Pela primeira vez, começou a considerar a possibilidade de que sua busca obsessiva por dominação empresarial fosse mais patológica que estratégica. A transformação se acelerou na semana seguinte, quando Lorenzo caiu doente com uma gripe forte. Augusto cancelou reuniões importantes, algo impensável em sua rotina anterior, para permanecer em casa cuidando do filho. Durante 3 dias, ele preparou sopas, medicou Lorenzo nos horários corretos, leu histórias para ele adormecer e sentiu ansiedade genuína sobre sua recuperação. Papai, disse Lorenzo numa tarde, ainda febril, mas lúcido. Você está preocupado comigo? Estou preocupado, sim. Por que pergunta? Porque você nunca ficou em casa quando eu estava doente antes. Ah, Helena sempre dizia que você ficava bravo quando eu atrapalhava seu trabalho. Augusto sentiu uma pontada de algo que demorou vários segundos para identificar. Culpa. Culpa genuína por anos de negligência paterna disfarçada como dedicação profissional. Lorenzo havia passado toda a sua infância interpretando a ausência do pai como irritação ou desinteresse. Lorenzo, papai nunca ficou bravo com você por estar doente. Eu não sabia que você ficava doente porque Helena não me contava. Ela resolvia. Tudo sem me informar. Por quê? Porque eu disse para ela resolver todos os problemas domésticos sem me incomodar. Achei que estava sendo eficiente. Na verdade, estava sendo um pai terrível. A admissão saiu espontaneamente, sem filtros psicopáticos habituais. Augusto havia confessado uma falha pessoal sem calcular vantagens estratégicas ou consequências reputacionais. Você não é um pai terrível, disse Lorenzo, segurando a mão do pai com sua pequena mão febril. Você só não sabia como ser diferente, mas agora você sabe. A confiança inocente de Lorenzo em sua capacidade de mudança atingiu Augusto mais profundamente que qualquer crítica empresarial jamais conseguira. Seu filho acreditava que ele podia se tornar uma pessoa melhor. E pela primeira vez, Augusto começou a considerar essa possibilidade também. A verdadeira revelação veio 2 semanas depois, durante uma reunião de negócios que mudaria para sempre sua perspectiva sobre poder e controle. Augusto estava no boardroom da Monte Carlo Holdings, negociando a aquisição de uma startup de inteligência artificial, quando recebeu uma ligação da escola de Lorenzo. Senhor Monte Carlo, Lorenzo teve um pequeno acidente no parque da escola. Não é nada grave. Apenas um corte no joelho, mas ele está pedindo pelo Senhor. Em circunstâncias normais, Augusto instruiria a escola a resolver a situação sem envolvê-lo.
Machucados menores eram responsabilidade de funcionários especializados. Mas ouvir que Lorenzo estava pedindo, especificamente por ele, desencadeou uma reação que surpreendeu até os executivos presentes na reunião. "A reunião está adiada", declarou Augusto, levantando-se abruptamente. "Vamos remarcar para amanhã." "Augusto", disse Roberto Castilho, CEO da startup que estava sendo negociada, "estamos falando de uma aquisição de 50 milhões. Uma hora de atraso pode fazer os investidores reconsiderarem." Augusto parou na porta do boardroom e se virou para encarar a mesa de executivos. "Roberto, se você não consegue esperar uma hora porque meu filho precisa de mim, então talvez sua empresa não seja tão valiosa quanto você acredita." O silêncio na sala foi absoluto. Nenhum dos presentes havia presenciado Augusto Montecarlo colocando qualquer coisa acima de oportunidades de lucro. Na escola, Augusto encontrou Lorenzo sentado na enfermaria, com um curativo pequeno no joelho e lágrimas secas no rosto. O menino havia claramente tentado ser corajoso, mas havia momentos em que até crianças corajosas precisavam de seus pais. "Papai!" Lorenzo correu para os braços de Augusto, que o segurou com uma intensidade protetora que surpreendeu ambos. "Está doendo muito?" perguntou Augusto, examinando o curativo com cuidado. "Não muito, mas eu queria que você viesse." "Eu sempre vou vir quando você precisar de mim", prometeu Augusto, e compreendeu que estava fazendo o primeiro compromisso genuinamente emocional de sua vida adulta. Durante o trajeto de volta para casa, Lorenzo fez uma observação que completaria a transformação psicológica de Augusto. "Papai, você mudou muito nas últimas semanas. Antes, quando eu te olhava, seus olhos pareciam vazios. Agora eles parecem cheios." Augusto olhou pelo retrovisor para o filho e compreendeu que Lorenzo havia identificado algo que ele próprio ainda estava processando. Seus olhos, descritos por parceiros de negócios como frios e calculistas, haviam desenvolvido algo que nunca existira antes: calor emocional genuíno. "Lorenzo, o que você acha que mudou em mim? Acho que você aprendeu a se importar de verdade. Não só fingir que se importa para conseguir coisas, mas se importar mesmo." A análise psicológica de uma criança de 8 anos sobre a transformação de um psicopata bilionário era mais precisa que qualquer avaliação profissional que Augusto já havia recebido. Naquela noite, Augusto tomou uma decisão que chocaria o mundo empresarial brasileiro. Ele reduziria sua carga de trabalho em 50% para passar mais tempo com Lorenzo. Não como estratégia de relações públicas ou cálculo de sucessão empresarial, mas porque genuinamente desejava estar presente na vida do filho. "Lorenzo", disse durante o jantar, "que tal se papai começar a buscar você na escola 2 vezes por semana? Podemos fazer alguma atividade juntos antes de voltar para casa." Os olhos de Lorenzo se iluminaram com uma alegria que valia mais para Augusto que qualquer lucro trimestral. "Podemos fazer isso mesmo? Você não vai ficar preocupado com reuniões importantes? Reuniões podem ser remarcadas. Tempo com você não pode ser recuperado." A frase saiu naturalmente, sem planejamento estratégico, e Augusto compreendeu que estava experimentando pela primeira vez na vida o que pessoas normais chamavam de amor paternal incondicional. Mas a transformação de Augusto estava prestes a ser testada de uma maneira que nenhum dos dois imaginava. Helena, destruída profissional e financeiramente pelas ações legais coordenadas por Augusto, havia passado semanas planejando uma vingança que visava atingir exatamente o ponto onde ele havia se tornado mais vulnerável: seu relacionamento recém-descoberto com Lorenzo. E psicopatas feridos, mesmo aqueles sem bilhões de recursos, podem ser extremamente perigosos quando se sentem encurralados. A guerra entre 2 psicopatas estava prestes a começar.
Mas desta vez, Augusto não estava lutando apenas para proteger seus interesses comerciais. Estava lutando para proteger a primeira pessoa que genuinamente amava em toda a sua vida. A pergunta que definiria o destino de ambos era simples. Um psicopata que descobriu o amor genuíno seria mais ou menos perigoso que um psicopata movido apenas por vingança. Lorenzo, inocentemente brincando em seu quarto, enquanto o pai planeja estratégias de proteção total, não tinha ideia de que estava prestes a se tornar o centro de uma batalha que testaria os limites da transformação psicológica humana. A ligação chegou numa terça-feira, às 15h43, enquanto Augusto estava numa videoconferência com investidores japoneses discutindo a expansão da Monte Carlo Holdings para o mercado asiático. O número desconhecido normalmente seria filtrado por sua assistente, mas algo no timing e na insistência das chamadas repetidas ativou seus instintos de alerta máximo. Quando finalmente atendeu, a voz do outro lado da linha o fez sentir algo que não experimentava há décadas: medo genuíno. "Olá, Augusto", disse Helena, sua voz carregando uma calma artificial que mal conseguia mascarar uma fúria psicótica que havia fermentado durante semanas de humilhação e destruição financeira. "Espero que esteja aproveitando seu novo papel de pai dedicado." Augusto imediatamente colocou a conferência no mudo e saiu da sala de reuniões, seu cérebro já processando cenários de ameaça e calculando estratégias de contra-ataque. "Helena, se você está ligando para negociar algum tipo de acordo..." "Acordo?" A risada que ecoou pelo telefone era vazia de qualquer humor real. Era o riso de alguém que havia perdido tudo e descoberto que não tinha mais nada a perder. "Augusto, você destruiu minha carreira, arruinou minha reputação e me transformou numa pária social. Por que diabos eu quereria fazer acordo com você? Porque você é inteligente o suficiente para saber que escalar este conflito só piorará sua situação", respondeu Augusto, aplicando automaticamente técnicas de manipulação psicológica que havia aperfeiçoado em décadas de negociações hostis. "Minha situação..." Helena riu novamente, mas desta vez o som carregava uma qualidade que fez Augusto compreender que estava lidando com alguém que havia cruzado uma linha psicológica irreversível. "Augusto, minha situação não pode piorar. Estou morando num quarto de pensão, trabalhando como faxineira, porque nenhuma família aceita minhas referências e recebendo intimações judiciais diariamente. Você já me tirou tudo." "Helena, se você tem uma proposta específica..." "Tenho uma proposta muito específica", interrompeu Helena, sua voz assumindo um tom que Augusto reconheceu imediatamente como o mesmo que ele próprio usava quando estava prestes a destruir completamente um adversário. "Você vai transferir 50 milhões de reais para uma conta que vou especificar. Vai retirar todas as ações judiciais contra mim e vai fornecer referências profissionais impecáveis que me permitam reconstruir minha carreira. E em troca, Lorenzo continua vivo e inteiro." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto sentiu algo que não experimentava desde a infância: terror puro e primitivo. Não terror por si mesmo. Psicopatas raramente temem por sua própria segurança, mas terror pela segurança de outra pessoa. Terror de perder a única coisa no mundo que realmente importava para ele. "Helena", disse Augusto, sua voz assumindo uma frieza que havia congelado salas de reunião inteiras. "Se você tocar num fio de cabelo do meu filho, eu vou te encontrar. E quando eu te encontrar, você vai descobrir que existem coisas piores que destruição financeira." "Ameaças, Augusto. Que falta de originalidade. Eu esperava mais criatividade do grande Augusto Monte Carlo." Helena fez uma pausa calculada. "Mas, já que você mencionou encontrar, talvez devesse saber que Lorenzo não está onde você pensa que está." O coração de Augusto parou completamente.
Como assim não está onde eu penso? Verifique com a escola, Augusto. Pergunte se Lorenzo compareceu às aulas hoje. Augusto imediatamente ligou para sua assistente numa segunda linha, instruindo-a a contactar a escola de Lorenzo imediatamente. A resposta veio em menos de 2 minutos. Lorenzo havia sido retirado da escola às 11 da manhã por uma emergência médica familiar, comunicada por alguém identificado como Tia Helena. Você sequestrou meu filho, disse Augusto, sua voz carregando uma fúria controlada que havia sido forjada em décadas de conflitos corporativos letais. Eu resgatei Lorenzo de uma situação potencialmente perigosa, corrigiu Helena com ironia venenosa. Afinal, você me ensinou que às vezes é necessário tomar medidas extremas para proteger crianças. Augusto começou a caminhar em círculos em seu escritório, seu cérebro processando informações numa velocidade que havia tornado possível construir um império bilionário. Helena havia planejado esta operação cuidadosamente, usando seu conhecimento íntimo das rotinas de Lorenzo e das falhas de segurança do sistema escolar. O que você quer, Helena? Já disse o que quero. 50 milhões, retirada das ações judiciais, referências profissionais e uma coisa adicional. Que coisa adicional? Quero que você se desculpe, publicamente. Quero uma declaração pública admitindo que me tratou injustamente, que suas acusações foram exageradas e que você reconhece meus anos de serviço dedicado à sua família. A exigência revelou algo importante sobre a psicologia de Helena. Mesmo em sua sede de vingança, ela ainda precisava de validação pública. Ela queria mais que dinheiro, queria restauração de sua dignidade ferida. E se eu concordar com suas exigências, você devolve Lorenzo ileso. Lorenzo está seguro e bem cuidado. Ele está num local onde ninguém pode machucá-lo. Tem comida adequada, entretenimento, e está recebendo o tipo de cuidado atencioso que você claramente não conseguia oferecer antes da minha demissão. A implicação era clara. Helena estava forçando Augusto a confrontar sua própria negligência paterna. Anterior, ela havia transformado Lorenzo num símbolo de sua inadequação como pai, e agora estava usando essa inadequação como arma psicológica. Helena, você tem 1 hora para me dizer onde Lorenzo está. Se não, o quê? Você vai me processar? Augusto, eu já estou sendo processada por você. Você vai destruir minha reputação? Já destruiu. Vai me arruinar financeiramente? Já arruinou. Helena riu novamente. A liberdade que vem de não ter mais nada a perder é realmente libertadora. Augusto compreendeu que estava lidando com uma adversária que havia alcançado um estado psicológico perigosamente imprevisível. Helena havia passado pelo tipo de humilhação total que ou transforma pessoas em vítimas destruídas ou as radicaliza em predadores desesperados. Está bem, disse Augusto, aceito suas exigências. Que rapidez, sem negociação, sem tentativa de reduzir o valor. Interessante. Helena claramente não havia esperado capitulação tão rápida. Quase como se você realmente se importasse com Lorenzo. Eu me importo com Lorenzo. Engraçado, você não demonstrava muito interesse por ele quando eu estava controlando sua vida diária. Frequentemente você nem perguntava sobre ele durante semanas. A acusação atingiu Augusto profundamente porque era verdadeira. Ele havia tratado Lorenzo como uma responsabilidade administrativa durante anos, delegando todos os aspectos de sua criação para funcionários, enquanto focava em construir poder e riqueza. As pessoas mudam, Helena. Psicopatas não mudam, Augusto. Eles simplesmente encontram novas formas de conseguir o que querem. A observação era mais perspicaz do que Augusto havia esperado. Helena havia identificado exatamente sua principal vulnerabilidade psicológica: a incerteza sobre se sua transformação paterna era genuína
ou simplesmente outra manifestação de sua natureza manipulativa? Talvez, disse Augusto, mas independente das minhas motivações, quero meu filho de volta. Então, vamos conversar sobre logística. O dinheiro precisa ser transferido em 2 horas. As ações judiciais precisam ser retiradas até o final do dia. A declaração pública precisa ser publicada em todos os seus canais de mídia social e enviada para os principais jornais. E quando isso tudo estiver concluído, Lorenzo será devolvido são e salvo, com uma pequena lição aprendida sobre o que acontece quando papais poderosos fazem inimigos perigosos. A ameaça implícita era que Helena havia usado o tempo com Lorenzo para plantar sementes de dúvida sobre a adequação de Augusto como pai. Ela havia transformado o sequestro numa sessão de terapia psicológica reversa. Helena, se você fez qualquer coisa para traumatizar psicologicamente meu filho... Como o quê, Augusto? Como privá-lo de comida? Como trancá-lo em quartos? Como ameaçá-lo com abandono? Como ignorá-lo por semanas? A voz de Helena carregava uma satisfação venenosa. Não se preocupe. Eu tratei Lorenzo muito melhor do que você jamais tratou. Augusto desligou o telefone e imediatamente começou a coordenar uma operação que mobilizaria todos os recursos de sua vasta rede de contatos. Marcos Antonelli, seu investigador particular, foi contactado para rastrear a localização de Helena. Especialistas em segurança pessoal foram convocados para planejar operações de resgate. Advogados foram instruídos a preparar estratégias legais para múltiplos cenários. Mas enquanto coordenava esta máquina de guerra, Augusto estava experimentando algo completamente novo. Desespero paternal genuíno. Pela primeira vez em sua vida, sucesso empresarial não importava. Dinheiro não importava. Poder não importava. A única coisa que importava era recuperar Lorenzo ileso. 2 horas depois, 50 milhões de reais haviam sido transferidos para uma conta nas Ilhas Cayman. As ações judiciais contra Helena foram oficialmente retiradas. Uma declaração pública admitindo diferenças profissionais irreconciliáveis com Helena foi publicada em todos os canais controlados por Augusto, mas Helena não devolveu Lorenzo. Em vez disso, às 18 horas, ela ligou novamente. Augusto, espero que tenha aproveitado estas últimas horas para refletir sobre como se sente quando alguém mais poderoso controla completamente sua vida. Você tem meu dinheiro e minha declaração pública. Devolva meu filho. Oh, mas eu mudei de ideia sobre devolvê-lo. O mundo de Augusto parou completamente. Como assim mudou de ideia? Durante estas últimas horas conversando com Lorenzo, percebi que ele realmente precisa de proteção. Não de você, Augusto. De mim. Ele me contou coisas sobre como se sente quando você trabalha até tarde, sobre como tem medo de incomodá-lo, sobre como às vezes deseja ter um pai normal. A manipulação psicológica era sofisticada. Helena estava usando as inseguranças naturais de Lorenzo para questionar a legitimidade do amor paternal de Augusto. Helena, você não pode simplesmente decidir manter meu filho. Na verdade, posso. E vou. Lorenzo vai crescer comigo, longe da sua influência tóxica. Vou criá-lo para ser uma pessoa normal, empática, funcional, tudo que você não conseguiu ser. Foi nesse momento que Augusto compreendeu que havia subestimado completamente Helena. Ela não era simplesmente uma funcionária vingativa. Era uma psicopata que havia encontrado uma causa que justificava qualquer ação. Ela havia se convencido de que sequestrar Lorenzo era um ato heróico de resgate. Helena, isso é sequestro. Vou chamar a polícia. Chame. Explique para eles como você negligenciou seu filho por anos, como permitiu que eu o maltratasse, como sua única reação foi me demitir silenciosamente em vez de garantir que Lorenzo recebesse ajuda psicológica adequada.
Helena havia transformado Augusto em refém de sua própria história de negligência paterna. Qualquer investigação policial revelaria anos de descuido que poderiam ser interpretados como validação de suas afirmações sobre inadequação paterna. O que você realmente quer? Helena? Quero criar Lorenzo como meu próprio filho. Quero provar que posso ser a mãe que ele nunca teve e o tipo de figura paterna que você nunca conseguiu ser. A revelação final era aterrorizante. Helena não queria dinheiro ou vingança. Ela queria substituir Augusto como figura paterna de Lorenzo. Ela havia sequestrado não apenas uma criança, mas um futuro inteiro. E pela primeira vez em sua vida, Augusto Valérius Montecarlo enfrentava um adversário que queria exatamente a única coisa no mundo que ele não estava disposto a perder. A guerra entre dois psicopatas havia se tornado uma batalha pelo coração e pela alma de uma criança inocente. 72 horas após o último contato com Helena, Augusto havia mobilizado recursos que fariam operações militares parecerem brincadeiras de criança. Sua rede de investigadores privados rastreava cada movimento financeiro, cada pegada digital, cada possível esconderijo num raio de 500 quilômetros de São Paulo. Mas o que o estava destruindo por dentro não era a impotência operacional. Era a descoberta de que, pela primeira vez em sua vida, existia algo que o dinheiro e poder não conseguiam comprar: a segurança de Lorenzo. Marcos Antonelli coordenava a operação de busca a partir de um centro de comando improvisado na cobertura de Augusto, onde telas de computador exibiam mapas de calor, análises de padrões comportamentais e algoritmos de previsão que processavam milhares de variáveis simultâneas. A tecnologia era impressionante, mas Helena havia se preparado para isso. Ela conhecia as capacidades investigativas de Augusto e havia planejado sua operação para explorar exatamente suas limitações psicológicas. Augusto, disse Marcos na manhã de sexta-feira, temos uma pista concreta. A transferência de 50 milhões foi dividida em microtransações que rastreamos até uma rede de contas fantasmas. Mas uma delas foi usada para alugar uma propriedade rural em Atibaia, registrada sob nome falso que corresponde aos padrões de identidade que Helena vem usando. Augusto estava parado diante da janela panorâmica, observando a cidade de São Paulo se despertar mais um dia enquanto seu filho permanecia sequestrado. Nos últimos 3 dias, ele havia experimentado emoções que não sabia que eram capazes de existir dentro dele: desespero, culpa e algo que levou tempo para identificar como amor paternal genuíno transformado em fúria protetora. Quantos homens você consegue mobilizar em 1 hora? Perguntou Augusto, sua voz carregando uma frieza que Marcos reconhecia das operações empresariais mais brutais. 15 especialistas em segurança pessoal e resgate. Todos ex-militares, todos com experiência em situações de alto risco. Quero 20, e quero que estejam armados com equipamentos não letais. Se Helena morrer antes de devolver Lorenzo, perdemos qualquer chance de descobrir onde ele está. A estratégia revelava como Augusto havia mudado fundamentalmente. Um psicopata tradicional teria eliminado Helena sem hesitação, mas um pai desesperado precisava mantê-la viva até recuperar seu filho. 2 horas depois, 3 veículos blindados se dirigiam para Atibaia, carregando uma equipe que Augusto havia investido R$500 milhão para mobilizar em prazo recorde. Ele próprio estava no veículo principal, vestindo colete balístico e carregando um equipamento de comunicação que o mantinha conectado com cada membro da equipe. A propriedade rural ficava no final de uma estrada de terra, cercada por mata densa que oferecia cobertura natural, mas também múltiplas rotas de fuga. A casa era simples, mas bem estruturada, com 2 andares e uma varanda que oferecia visão panorâmica dos acessos.
Helena havia escolhido o local com inteligência tática que impressionou até mesmo os especialistas em segurança. Senhor Montecarlo, disse o líder da equipe através do comunicador. Identificamos movimento no segundo andar. 2 figuras, uma claramente infantil. Não detectamos armadilhas externas, mas a casa pode estar preparada para resistência prolongada. Augusto sentiu seu coração acelerar ao saber que Lorenzo estava vivo e visível. Mas também compreendeu que Helena havia transformado a casa numa fortaleza onde ela controlava completamente a situação. Tentativa de negociação primeiro, ordenou Augusto. Quero contato direto com Helena antes de qualquer ação invasiva. O telefone de Helena tocou às 14h37. Quando ela atendeu, sua voz demonstrava calma absoluta, a calma de alguém que havia alcançado exatamente a posição que desejava. Olá, Augusto. Imagino que esteja admirando minha escolha de localização. Helena, estou aqui com uma equipe de resgate. Vou entrar nessa casa e recuperar meu filho. A única variável é se você vai cooperar ou se vai forçar uma situação onde alguém se machuca. Interessante. O grande Augusto Montecarlo fazendo ameaças diretas em vez de manipulação psicológica sofisticada. Lorenzo realmente mudou você. Não, mudou. A observação atingiu Augusto profundamente porque era verdadeira. Ele havia abandonado décadas de estratégias calculadas em favor de força bruta emocional. Helena, você conseguiu o que queria. Provou que pode me fazer sofrer. Agora devolva Lorenzo e termine isso. Oh, mas eu não consegui o que queria ainda, Augusto. O que eu quero é que você compreenda exatamente como Lorenzo se sentia quando estava sendo negligenciado por você. Você quer que eu sofra. Eu quero que você compreenda que ações têm consequências. Durante anos, você negligenciou Lorenzo enquanto construía seu império. Agora você está experimentando como é perder o que realmente importa. Nesse momento, uma segunda voz ecoou pelo telefone. A voz de Lorenzo, clara e calma. Papai? O som da voz do filho atingiu Augusto como um disparo direto no coração. Lorenzo, filho, você está bem? Ela machucou você? Estou bem, papai. A tia Helena não me machucou. Ela até me deu comida boa e deixou assistir filmes. Mas eu quero voltar para casa. A resposta de Lorenzo revelou algo importante. Helena não havia aplicado os mesmos métodos de crueldade que usara quando era funcionária da casa. Ela estava tratando Lorenzo adequadamente, usando-o como símbolo de sua adequação materna em contraste com a negligência paterna anterior de Augusto. Helena, disse Augusto, você provou seu ponto. Lorenzo está bem cuidado com você. Agora, o que você realmente quer para terminá-lo isso? Quero que você publique uma declaração, admitindo que foi um pai negligente durante anos. Quero que você done 100 milhões de reais para organizações de proteção infantil. E quero que você se comprometa publicamente a reduzir sua carga de trabalho em 70% para se dedicar à criação de Lorenzo. As exigências eram simultaneously vingança pessoal e projeto de redenção social. Helena estava forçando Augusto a se tornar o pai que Lorenzo sempre mereceu ter. E se eu concordar com tudo isso, se você concordar sinceramente, não apenas como estratégia para recuperar Lorenzo, mas como compromisso genuíno de mudança, então você pode vir buscar seu filho. Como você saberia se meu compromisso é sincero? Porque, disse Helena, você vai fazer essa declaração pública enquanto Lorenzo está ouvindo. E ele vai saber se você está mentindo. A proposta era simultaneamente cruel e brilhante. Helena estava usando a capacidade instintiva de Lorenzo de detectar sinceridade emocional como detector de mentiras definitivo. Está bem, disse Augusto. Aceito suas condições.
20 minutos depois, Augusto estava parado na varanda da casa rural, sem colete balístico, sem armas, sem equipe de apoio. Apenas um pai que havia escolhido confiar numa mulher que havia sequestrado seu filho, porque essa era a única maneira de recuperá-lo. Helena abriu a porta carregando Lorenzo no colo. O menino parecia bem cuidado, sem sinais de trauma físico, mas seus olhos demonstravam confusão sobre por que estava sendo usado como peça central. Numa guerra entre adultos. Papai! Lorenzo estendeu os braços para Augusto, que o segurou com intensidade que revelava semanas de desespero comprimido. Estou aqui, Lorenzo. Papai está aqui. Helena observou a reunião com satisfação visível. Augusto, Lorenzo me contou muitas coisas interessantes sobre como se sentia antes da minha demissão, sobre como raramente via você, sobre como tinha medo de incomodá-lo, sobre como desejava ter um pai que passasse tempo com ele. Eu sei, disse Augusto, olhando diretamente nos olhos do filho, e vou passar o resto da vida compensando isso. Lorenzo, disse Helena, seu pai prometeu várias coisas. Prometeu trabalhar muito menos para passar mais tempo com você. Prometeu nunca mais deixar ninguém te maltratar. Prometeu ser o pai que você sempre quis ter. Lorenzo olhou entre Helena e Augusto, processando a gravidade da situação com maturidade surpreendente para sua idade. Papai, é verdade? Você prometeu isso mesmo? Prometi, Lorenzo. E vou cumprir cada promessa. E se você não cumprir? A pergunta inocente atingiu Augusto mais profundamente que qualquer ameaça empresarial. Lorenzo estava pedindo garantias de que não seria abandonado emocionalmente novamente. Se eu não cumprir, disse Augusto, você tem direito de me contar para qualquer pessoa que eu não sou um bom pai. E você pode escolher viver com quem quiser. Helena sorriu. Não um sorriso de vingança, mas um sorriso de satisfação por ter forçado uma transformação genuína. Lorenzo, o que você acha das promessas do seu pai? Acho que ele está falando sério dessa vez, disse Lorenzo, abraçando Augusto mais forte. Ele está com olhos diferentes, olhos que se importam de verdade. 3 meses depois, Augusto havia cumprido cada promessa feita. Reduziu sua carga de trabalho drasticamente, doou 150 milhões de reais, 50 a mais que prometido, para organizações de proteção infantil e publicou uma declaração pública sobre paternidade responsável que se tornou viral internacionalmente. Mais importante, havia passado cada dia dos últimos 3 meses genuinamente presente na vida de Lorenzo. Helena não foi processada. Em vez disso, Augusto ofereceu a ela um cargo como diretora de uma fundação de proteção infantil que ele criou especificamente para canalizar sua experiência com crianças vulneráveis em direções construtivas. Ela aceitou, compreendendo que havia conseguido algo mais valioso que vingança. Havia transformado um psicopata bilionário num pai presente. Papai! Disse Lorenzo numa noite de quinta-feira, enquanto faziam lição de casa juntos na mesa da cozinha. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer pergunta sempre. Por que você demorou tanto tempo para aprender a ser meu pai? A pergunta era simultaneamente inocente e profunda. Augusto pausou a revisão dos deveres de matemática de Lorenzo e considerou como responder honestamente. Porque eu não sabia como amar alguém mais do que eu amava poder e dinheiro. Até descobrir que poder e dinheiro não significam nada se você não tem alguém importante para compartilhar. E agora você sabe? Agora eu sei que você é a coisa mais importante da minha vida e que ser seu pai é o trabalho mais importante que já tive. Lorenzo sorriu. O mesmo sorriso que havia derretido algo no peito de Augusto meses antes, mas agora com confiança genuína de que seria correspondido com amor paternal verdadeiro. 5 anos depois, Lorenzo, agora com 13 anos, havia se desenvolvido numa criança, confiante, inteligente e emocionalmente equilibrada. Augusto havia se tornado conhecido não apenas como um bilionário bem-sucedido,
mas como um pai presente que mudara fundamentalmente a conversação sobre paternidade responsável no Brasil. A Fundação de Proteção Infantil que ele criara havia se tornado a maior organização do tipo na América Latina, salvando milhares de crianças de situações de negligência e abuso. Helena dirigia a organização com competência impressionante, canalizando sua compreensão íntima de trauma infantil em programas de resgate e reabilitação. Pai, disse Lorenzo numa tarde de sábado, enquanto trabalhavam juntos num projeto de ciências para a escola. Você se arrepende de ter sido psicopata? A pergunta surpreendeu Augusto por sua sofisticação. Lorenzo havia crescido compreendendo a natureza psicológica de seu pai, mas também testemunhando sua transformação genuína. Não me arrependo de quem eu era, respondeu Augusto cuidadosamente, porque quem eu era me deu recursos para proteger você e ajudar outras crianças. Mas me arrependo de ter demorado tanto para descobrir que amar você era mais importante que qualquer outra coisa. E você ainda é psicopata? Ainda tenho características psicopáticas, admitiu Augusto, mas agora uso essas características para proteger você e fazer coisas boas no mundo, em vez de apenas acumular poder. Lorenzo assentiu pensativamente. Então você se transformou num psicopata do bem? A definição fez Augusto rir, genuinamente. Acho que sim, Lorenzo. Um psicopata que descobriu que amor genuíno é o poder mais importante de todos. Naquela noite, enquanto Lorenzo dormia seguro em seu quarto, Augusto refletiu sobre a jornada extraordinária que sua vida havia se tornado. Encontrar Lorenzo lambendo pratos sujos por fome havia desencadeado uma transformação que ele jamais imaginou ser possível. Um psicopata que descobriu humanidade através do amor paternal. A história do milionário psicopata que entrou em choque ao descobrir as razões por trás do sofrimento de seu filho havia se tornado a história de como até mesmo as personalidades mais extremas podem ser transformadas quando encontram algo ou alguém que vale mais que todo o poder do mundo. Lorenzo cresceria, sabendo que tinha sido amado profundamente o suficiente para transformar completamente a natureza fundamental de seu pai. E essa seria a maior herança que Augusto poderia deixar. A prova de que amor genuíno pode conquistar até mesmo as personalidades mais impossíveis de mudar. Se você chegou até o final desta história extraordinária sobre transformação, paternidade e a descoberta de que alguns vínculos são mais poderosos que qualquer característica psicológica, deixe um comentário contando de qual cidade você ouviu esta narrativa que prova como encontrar alguém para amar verdadeiramente pode mudar até mesmo um psicopata bilionário. Porque às vezes as pessoas mais improváveis são capazes das transformações mais milagrosas. E, às vezes, tudo o que um monstro precisa para se tornar humano é descobrir que existe alguém no mundo que vale mais que todo o seu poder.